de volta com o Educador Entrevista. Nós vamos falar um pouquinho dos cuidados que a Terça da Serra está realizando aí nessa atenção dos idosos nesse período de Covid. Doutor Fernando, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. O Terça da Serra, em conjunto com vários órgãos, Ministério da Saúde, Vigilância Epidemiológica de vários municípios, isso foi uma coisa que foi descendo, federal, estadual, municipal, tendo dado medidas para proteger nossos idosos. Nós somos uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos, e tem uma cartilha feita exclusiva para o nosso grupo. Nós somos uma franquia com 30 unidades em atividade, nos quais a gente está protegendo tanto o hóspede quanto os funcionários. Entre essas medidas, a gente começou a adotar o corredor exclusivo de entrada de funcionários, no qual já era preconizado pela vigilância sanitária, no qual ele não entra com a roupa, sapato, vestimentas próprias. Para entrar, ele tem que usar a vestimenta da casa, que é própria lavada na casa, além de paramentação com gorro, máscara, luva, avental e, caso ele use um calçado externo, o propé também para evitar disseminação. E como é que tem sido a rotina dos idosos, né, nesse sentido? Né? Eles entenderam bem esse processo? A gente tem visto isso, né, a questão da dificuldade deles, né, desse distanciamento um pouquinho mais pesado da família. Né? Então, no começo nós tivemos certos atritos, mas grande parte das famílias entenderam, compreenderam a situação, pois é mais fácil nós controlarmos profissionais da saúde do que familiares que são leigos. Então, conversamos com os idosos, eles também entenderam dentro de cada medida, e atualmente os contatos estão sendo ou videochamada, seja por tablet ou pelo celular, e também, como a nossa casa ela tem uma frente muito aberta, está um distanciamento de 2 metros, às vezes se o idoso quer muito, por um quadro depressivo ou uma demência mais avançada, nós promovemos esse encontro, mas mediante respeito a essa distância. Claro que sem contato, a distância respiratória e o contato físico. Perfeito. E que é importante, né? A gente sabe disso, né? Tem alguns casos que você tem que ter essa proximidade porque é um período tenso para todos, né? Para os idosos, às vezes ainda mais quando a gente coloca aí um quadro de demência na situação. Com certeza, porque o idoso ele já tem uma demência, normalmente quando ele vai para um ILPI, ele tem um grau de dependência, e a maioria das vezes relacionada à demência. Se você não corrobora com atividades de lazer, interatividade, pessoas em que ele tem uma memória mais vívida, que são os parentes, e você pode progredir até o grau de demência. Então, todas as medidas na casa estão sendo para proteção, mas também para promover uma boa estadia para eles, né? Quando se tem essa ação da própria rotina, né? A gente viu aí o intervalo no último bloco, depois a gente vai passar aí para a gente conhecer um pouquinho mais da estrutura. A gente vê todo o cuidado estrutural que você já tem, né? Dos espaços, das acomodações, enfim, um cuidado com os mínimos detalhes. E quando a gente fala no combate do Covid, é um combate nos detalhes, né, doutor? Exatamente, Luciano. Porque a própria Terça da Serra, como franquia, eles têm uns padrões que a gente tem que seguir. Um deles, todas as superfícies têm que ser possibilidade de higienização. Então, os espaços são feitos respeitando a distância entre eles. Todas as superfícies são de corino, próprio para poder higienizar com álcool 70, outra substância comprovadamente que mata o coronavírus. O piso próprio para ser lavado com hipoclorito, que a gente usa tanto no vinho cloro, que é específico da nossa casa, que a gente faz a superfície, a higienização de corrimão, pintura eletrostática de todas as barras de apoio, justamente para poder ser higienizado mais fácil. Tudo isso são medidas para a proteção deles. Já era padrão da casa e facilitou bastante agora no período de pandemia, porque nós intensificamos a higienização do que já era feito. E de fato é isso, né? Muitas vezes a gente viu, quando a gente teve o grande surto aí do H1N1, né? A gente viu várias estruturas se preparando, né? Então, qualquer lugar que a gente entrava, a gente tinha um dispenserzinho de álcool gel, né? Que pena que a gente não manteve essas estruturas e não manteve a rotina.
né? Porque a gente acaba, acho que muitas vezes, sofrendo o resultado mais potencial da pandemia, justamente por não ter uma cultura de prevenção, né, doutor? A gente viu aí, por exemplo, a Coreia, né, que tem um índice bom, né, que conseguiu barrar a doença justamente porque já tem o hábito dessas rotinas preventivas. Isso, Luciano. A própria casa já dispõe de dispensas de álcool gel. Tanto que foi assim, quando saiu a medida, a gente viu aquela loucura de procura de EPI, seja máscara, ou o próprio álcool gel, o álcool líquido, nós sentamos e ficamos, olha, não temos essa correria, porque a casa já tinha o hábito disso, de ter o estoque, de ter o dispenser a cada ambiente, de fazer uma linha de entrada em que as pessoas possam higienizar a mão prévia ou pós algum procedimento, seja com pia lavatória ou o próprio álcool gel disponível. Só na casa nós temos disposto 20 dispensas de álcool gel. Então, assim, em uma casa que deveria ter, pelas normas, uns 5, 6. Então, para a gente foi mais tranquilo em relação a isso. Uhum. E o doutor me falava uma questão interessante, né? Na primeira vez que nós conversamos, a gente falava do sistema de monitoria que existe na estrutura, né? Todo com câmeras e acompanhando os procedimentos, e que agora, com a questão do Covid, se tem certeza desse acompanhamento, inclusive porque se monitora todas as ações que são feitas. Isso, Luciano. O Terça da Serra já tinha preconizado o monitoramento para, inclusive, averiguar e proteção de que todas as casas sejam o mesmo serviço. E, atualmente, o Terça da Serra, pelo protocolo deles, colocar mais 2 profissionais de saúde, 2 enfermeiras, 24 horas em monitoramento para fiscalizar a rotina de higienização. Porque, além de monitorizar os idosos, precisava ter um segundo e, no caso, um terceiro olho em cima do uso do EPI correto, a máscara ocluindo todo o rosto, boca, nariz, a lavagem de mão a cada meia hora ou pós-procedimentos, a fiscalização da equipe de limpeza, higienização de corrimão, higienização de piso, tudo isso para a proteção do hóspede e também dos próprios funcionários. Também é interessante, né, imaginar aí que essa ação, porque a gente sabe que é rotina, né? Rotina é hábito, e esse fato aí de ter uma vigilância ajuda com que a rotina seja feita com total eficiência. Isso, porque a casa é que nem o hábito que a gente fica de escovar o dente. Uhum. Se você tem um hábito sempre de após a alimentação de escovar o dente, isso acaba virando a rotina, facilitando até a fazer. Se você não tem, querendo ou não, a pandemia nos impôs uma rotina diferente da nossa. A lavagem de mão constante, a proteção respiratória, tudo isso é uma novidade. Quando você transforma aquilo um passo a passo diário, na casa, com os funcionários, inclusive até com os hóspedes, isso fica mais fácil a adesão de todos. E também a fiscalização dessa rotina. Depois, é que nem um cinto de segurança para carro. No começo você coloca, você às vezes nem percebe, você já colocou o cinto. Então, isso é o que a gente quer fazer com o ensinamento e a fiscalização, que essa rotina protetiva seja uma coisa da própria pessoa, ninguém precisa nem avisá-la. Uma coisa que nós temos observado também é que a gente tem isso, né? Os idosos como grupo de risco do Covid, e muitas famílias procurando a estrutura das clínicas até para dar um resguardo maior da segurança dos idosos nesse momento. Como é que está sendo essa questão, e vocês estão recebendo idosos nesse momento? Nesse momento a gente recebe, Luciano, justamente para a proteção deles. Uhum. As pessoas têm um conceito que acham que colocar numa ILPI, numa hospedagem para idosos, eles vão se contaminar mais. Esse conceito o Terça da Serra quer rebater, pelo contrário. Como a gente acabou de falar, a rotina dos funcionários de higienização, máscara, luva, avental, manipulação, eu acho muito difícil as pessoas nas próprios domicílios terem essa rotina. Então, nós estamos recebendo, claro que com medidas protetivas, no sentido de que se o hóspede acabou de chegar, ele não tem um contato, ele mantém uma distância de 2 metros dos hóspedes que já estavam na casa, quarto de isolamento durante 15 dias, até se ele manifestar algum sintoma respiratório. Após tudo isso, aferição de sinais vitais, que já era a rotina da casa, mas intensificaram nesse momento de pandemia. Tudo isso para proteção. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque a casa tem todo esse acompanhamento e nós em casa não temos, né?
Muitas vezes é isso, olha, o idoso está em casa, está bem cuidado, sim, mas a gente chega da rua, não tem todo esse processo de higienização ao chegar em casa, enfim, não tem esse protocolo, né, que vocês utilizam de cuidado, e às vezes é justamente, né, mesmo sem intenção, a gente acaba levando a contaminação para o idoso da nossa família. Exatamente. Eu acho difícil as pessoas, por exemplo, nós temos funcionários que estão na linha de frente do coronavírus, então esses funcionários nós estamos exigindo que eles tomem um banho antes de entrar na casa, as roupas estão sendo lavadas no próprio, higienização de celulares ou bloqueio em algumas unidades não permitem o uso do celular, algumas, como a minha, permitem, porém tem que higienização prévia com álcool 70. Então tudo isso era para proteção e infelizmente, na sua casa, uma hora essa barreira pode ser quebrada. E a gente está fazendo, junto com o Terça da Serra, como franqueadora e como a nossa casa em Batatais, essa fiscalização constante para que esse hábito vire rotina e a rotina seja executada para a proteção de todos. Perfeito. Também nesse período, né, a gente acabou observando muito a questão desse cuidado relacionado também que tipo de atividade é desenvolvida, né? Teve alguma mudança na rotina da casa, além dos protocolos, ou eles conseguem aí se adaptar a essa rotina, né? Porque a gente via bem isso, né? As atividades lúdicas, isso não foi alterado. Infelizmente, Luciano, a mando da própria franqueadora foi alterado de uma forma, não foi suspensa, porém foi alterada. Uhum. As atividades lúdicas de visita externa ou de atividades foram suspensas, as visitações foram suspensas e o que a gente intensificou mais foi o trabalho da terapia ocupacional e da fisioterapia. Ou as atividades a gente está desenvolvido pelos nossos próprios colaboradores, para evitar que esses funcionários e que não vão com uma frequência muito grande, nós diminuímos um vetor que possa transmitir. Então, se eu tenho um funcionário que vai uma vez por semana, esse funcionário a gente suspendeu temporariamente e os que vão com o uso maior, que a rotina está sendo mais fácil, a gente permitiu. Então, as atividades estão sendo feitas. Na própria casa já existia a horta para a atividade, a parte de desenho, atividades laborais. A fisioterapia continua, porque nós consideramos as mais importantes nós mantemos e as que podem esperar um pouquinho nós explicamos e suspendemos temporariamente. Perfeito. E é salutar isso, né? Porque a gente sabe que, olha, tem alguma restrição, todo mundo está passando por restrições nesse momento, justamente para garantir um protocolo que mantenha o distanciamento, que mantenha aí toda a prevenção relacionada ao vírus. O sacrifício a gente vê em todos os aspectos, seja comércio, seja a prestação de serviços. Nosso também tem um sacrifício. Não é fácil essa higienização constante, porém, com todo mundo fazendo a sua parte, nós podemos vencer essa pandemia de uma forma segura para todos. E a gente quer tornar justamente a nossa hospedagem, no Terça da Serra Batatais, o local mais seguro para eles. No sentido que se você deixa um hóspede, um familiar seu, você tem a certeza que, em relação ao coronavírus, ele está altamente protegido, mais do que seria na casa deles. Ana Cláudia, né, parabenizando, né, diz que fica encantada com a estrutura e parabenizando pelo trabalho e por ter uma estrutura de trabalho tão detalhado e tão intenso aqui no nosso município. Obrigado, Ana Cláudia, obrigado. Bom, e falando na estrutura, né, eu vou pedir para a Dani para a gente passar um pouquinho o VT aí, né, que mostra um pouco da estrutura do Terça, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dele. Então vamos ao VT aí do Terça da Serra. Hospedagem e cuidados de alto padrão para idosos. Você encontra na Terça da Serra Residencial Sênior, agora em Batatais. Aqui o seu familiar fica protegido e em segurança. Nossa equipe está trabalhando com um rígido protocolo de prevenção, tornando o nosso residencial o lugar mais seguro que os idosos poderiam estar. Venha nos conhecer. Rua Coronel Manuel Gustavino, 81 Centro. Telefone 3661-0174. E a gente percebe, né, como a estrutura é aconchegante, né, encantadora, né, dá vontade de ter uma vaguinha lá, né, já hoje.
falando um pouquinho dessa estrutura, é a pergunta da Renata, né? A gente viu aí quartos individuais e duplos. Como é que funciona? Tem essas duas opções? Atualmente, nós temos um quarto triplo, 9 duplos e 3 individuais. O quarto triplo já está sendo ocupado, porém, atualmente a política do Terça com a pandemia é todos que adentram na casa ficam 15 dias em quartos individuais e depois eles podem escolher, mediante o pacote, o que eles preferem, o quarto triplo, duplo ou individual. A gente brinca que o Terça da Serra é a hospedagem de alto padrão que cabe no seu bolso. Então, a gente tem todas as hospedagens que se adequam ao seu orçamento. Mas, devido à pandemia, todos os 15 dias vão passar num quarto individual. Perfeito. E mais que a questão do orçamento, a gente sabe que tem algumas que vão se afeiçoar, que vão querer dividir o espaço. Também tem essa rotina, né, entre as pessoas. Já demos isso, Luciano. Quando eu vim a primeira vez aqui, eu comentei esse VT no começo da casa, porque as enfermeiras estão até sem máscara, que a gente brinca que corre as amizades e as inimizades. Isso já está acontecendo. Já existe uma amizade entre duas hóspedes, que é a coisa mais bonita de se ver. Elas estão dividindo o mesmo quarto e uma fica perguntando: doutor, fulano já comeu? Doutor, fala com ela, ela não está bem, a família dela não ligou para ela hoje. Então já está acontecendo isso. Isso é muito bonito de se ver. Perfeito. E nós vimos lá, né, além da estrutura dos dormitórios, até a sala de cinema. Sim, tem a sala de cinema específica para eles. Agora nós estamos evitando a sala de cinema devido como é uma sala fechada, não tem janelas por ser um cinema, nós estamos fazendo algumas atividades lá, mas com as portas abertas. Nós estamos usando atualmente a sala de televisão, que é uma sala bem ampla, com janelas, ventiladores, justamente para manter arejado por bastante e sempre respeitando a distância, dependendo dos hóspedes que, como atualmente só uma hóspede nossa teve esse contato externo e voltou, e já se passou os 15 dias, então eles estão tendo um contato mais próximo. Mas, caso contrário, esses outros hóspedes que chegassem teriam que respeitar uma distância de 2 metros dos outros e não teria o ventilador, nada disso que pudesse contaminar os outros. E a gente vê que a casa toda é muito arejada, né? O espaço todo é muito amplo, inclusive a questão de jardim, de infraestrutura, ajuda muito, né, nessa questão. A casa dispõe de 4 jardins, se você pensar assim. Tem a horta ao fundo, um jardim menor em frente ao cinema, com os bancos, caso seja menores o número de hóspedes. O jardim maior, onde fica o oratório, que dispõe de mesas, e a parte da frente da casa, que é bem arejada. Então, assim, nós temos ambientes para todos, dependendo da hora do dia onde o sol, para não evitar a insolação, alguma coisa desse tipo. E a casa em si, toda a estrutura muito aberta, janelas de vidro, todas com bastante amplitude, justamente para ser mais confortável possível. E veio a calhar no momento de pandemia. Sem dúvida. Também a gente observa, né, nessa estrutura toda da casa, como bem colocado, né, olha, tem uma horta onde também se desenvolvem atividades, né? Então não é aquele ambiente que muitas vezes a gente vê de limitação para o idoso. É um ambiente de fato de interação com o espaço, né? De ter ambientes que propõem atividades variadas. Isso, é muito ruim você, Luciano, estar numa casa em que você não se sente, que a maioria deles não se sente útil ou que não tem uma função. E grande parte deles vieram já das suas casas com os seus gostos. Tinha uns que gostavam de plantar, tinha uns que gostavam de fazer tricô, tinha uns que faziam trabalho de artesanato. Tudo isso a gente tenta preservar na nossa hospedagem, justamente para que não seja simplesmente um local onde eles dormem e ficam na televisão, e que tenha todas as atividades. Infelizmente, devido à pandemia, nossa atividade de Páscoa teve que ser cancelada, porque nós temos até caça aos ovos. Então, mas quando tudo passar e vai passar, as coisas vão voltar ao normal, aí as atividades vão ser até serem feitas com maior frequência. Até porque a prioridade nesse momento é a qualidade de saúde, né, sem perder aí a qualidade de vida que o espaço proporciona. Exato, a gente tem que proteger o máximo. Por ser grupo de risco, a nossa atenção é redobrada ou triplicada, vamos dizer assim, em relação a eles. Então, o momento é de sacrifício, tanto da família que estão com saudades, querem ver o seu parente, porém, há uma consciência global de que é mais importante no momento a proteção individual e coletiva do que o ganho financeiro ou o ganho
assim, emocional, da saudade que possa acontecer. Sem dúvida. A Cíntia, ela disse que tem interesse, né, em colocar a avó para residir no Terça da Serra, mas tem a seguinte dúvida, né, que é justamente como é o sistema de visitas nesse período da quarentena, como estaria funcionando e, né, essa ação aí de manter o contato, essa transição nesse período. Vou explicar um pouquinho para a Cíntia. Atualmente, ela pode visitar a casa, mas antigamente visitar para conhecer, com horário marcado, mediante o tour que a gente faz, justamente para evitar a contaminação. Se ela colocar o parente em hospedagem, nós temos a visitação eletrônica, que seria por tablet ou celular, e como eu falei no começo do bloco, se está causando um sofrimento psicológico muito grande, tanto para a família quanto para o hóspede, nós permitimos essa visita à distância, 2 metros, na parte frontal, no jardim, em ambiente aberto, sem contato físico. Repetindo, é um momento de sacrifício para todos. Eu acho que, como a gente falou, a proteção deles vem em primeiro lugar. Então, é permitido em caráter de exceção e com todas essas regras. Então, assim, dizer que está proibido eu não posso, porém a gente evita o máximo por conta disso. Perfeito. Também aqui com a gente, a Roberta, né? A gente estava falando dessa questão da acessibilidade, né? De valores para todos os bolsos. Então, quem tiver alguma dúvida pode procurar e entender esse funcionamento da logística dos custos também, né, doutor? Isso. Nossos planos começam a partir de R$ 2.500. Conforme o grau de dependência, a avaliação da nossa enfermeira, nossa equipe, moradia, esses planos a gente conversa, cada caso analisado, pois o valor depende também do grau de dependência do idoso, como a gente falou no nosso programa anterior, e o ideal que a gente fala é vá conhecer. Conheça a estrutura, conheça as fotos, converse, discuta com os familiares. Isso eu acho o fundamental, para em cima disso a gente pensar em valores. Perfeito. E de fato, a gente sabe disso, né? Do quanto existe uma estrutura de apoio, como você estava colocando lá, as enfermeiras, TO, tem todo um acompanhamento, alimentação com acompanhamento também, então são todas as ações para dar qualidade de vida nesse momento da vida deles. Exato, Luciano. O Terça da Serra não é só a Casa de Batatais. O Terça da Serra é a maior franquia de residencial para idosos do Brasil, inclusive a primeira franquia de residencial. Então, nós temos que ver o Terça não só a Casa de Batatais, em si todo um complexo de estruturas para fornecer o melhor cuidado. Então, o que há de mais moderno, de específico, em cima de cuidados para idosos, acontece primeiro no Terça. Tanto a parte do monitoramento, como você explicou, os cuidados. Tudo isso agrega valor à hospedagem. Então, não ache que é só por aquilo. É todo um conjunto de ações para a proteção e conforto dos nossos hóspedes. Sem dúvida. E fora do período de pandemia, é bom destacar isso, né? As visitas, o contato, tem toda uma ação bem interessante aí. Isso, diferente da maioria dos residenciais que tem aquele horário estabelecido para visitas, o Terça, repetindo, fora do período de pandemia, permite a visitação qualquer horário, qualquer dia da semana. Salientamos que pedimos respeito ao horário de dormir e alimentação. Tirando isso, nós somos o contrário da maioria das hospedagens. Nós queremos os familiares dentro da casa, participando da atividade, com a presença constante, para facilitar tanto a transição quanto o próprio carinho entre as famílias. Então, a gente está sofrendo muito com a pandemia por conta disso, mas a casa, para os nossos hóspedes, está sempre aberta e para os familiares também. A gente não pode esquecer que a gente está, de fato, vivendo um momento atípico, né? E por isso as regras de restrição, que são importantíssimas para a saúde deles, né? Porque a gente sabe que é um grupo de risco e que a gente tem que entender isso, né? Tem, de fato, o sofrimento do distanciamento? Tem, mas é para o bem deles. Exatamente. A gente tem que proteger quem a gente ama, então tem que fazer essa parte, esse papel. Retomando, né, para quem quiser ter mais informações, doutor, como é que pode proceder? Ligando, agendando, como é que é essa ação? Pode ligar no telefone da casa
pode visitar-nos no Rua Manuel Gustavino, número 81, ou entrar para o contato por e-mail, batatais@terçadaserra.com.br, ou procurando em horário comercial. Nós temos o tour entre 8h30 da manhã e 4 horas da tarde. Basta aparecer que a gente, dentro da rotina, adapta a visitação. Perfeito, com todas as ações aí de segurança. Doutor, quero agradecer mais uma vez a participação conosco, né, esperar realmente, né, que a gente passe, né, o mais breve possível por esse período da pandemia, mas com a responsabilidade, né, cada um fazendo a sua parte, entendendo que para que a gente saia, todo mundo vai ter que, de fato, fazer a sua parte. É um sofrimento nesse momento, mas se cada um colaborar, né, a gente passa sem nenhum reflexo tão ruim como a gente já tem visto, né, mas sabendo que é um período de responsabilidade e que a gente tem que ser responsável por quem a gente ama. Você descreveu, sintetizou exatamente o momento que eu acho que é fundamental. A colaboração nunca esteve tão presente no momento. E nós do Grupo da Serra, Grupo Terça da Serra, em todas as unidades e com nossos hóspedes, estamos fazendo o máximo para colaborar no sentido protetivo e a gente conseguir passar ilesos, com saúde, por esse momento tão delicado.